Deixa eu colocar minha apresentação aqui. Vamos esperar mais uns minutinhos, a gente já inicia, tá bom? Então, pessoal, enquanto o pessoal vai chegando, só para lembrar vocês, né? Então, até sexta-feira, a entrega do plano de ação. Então, aqui estou entrando aqui, eu tenho 7 pessoas que já me entregaram o plano de ação. Então, a Ana, a Caroline, Cláudia, a Jaqueline, as duas, Jaqueline, o Marcos e a Patrícia, tá? Os demais, então, entregar até sexta-feira. Aí eu tenho o relato de implementação, que é para entregar até sexta-feira que vem, até dia 24. 4 pessoas já me entregaram. A Ana, a Cláudia, o Marcos e a Patrícia. Às vezes vocês acham que entregaram, enviaram e não chegou, né? Então tem que finalizar lá a entrega, tá? Apertar em enviar a atividade para aparecer como atribuída para mim, tá? Como entregue. Professora, quando eu coloco ali no atividades, no Class e envio, aí tá ok, né? Sim, daí você tem que enviar. Uhum, perfeito, perfeito, ótimo, perfeito. Tá bom? Então, hoje temos 2 pessoas para apresentar, né? O Marcos e a Patrícia. E semana que vem, a Juliana e a Rosinei, né? Juliana e Rosinei. Isso. E daí, no dia 28, eu tenho o Jefferson e a Suzana. Se mais alguém tiver interesse em apresentar no dia 28, ainda tenho vaga. Tá bom? José? Isso, poder colocar meu nome, dia 28, então? 28? Tá, então dia 28, vou marcar você. Aí os demais ficam para dia 5. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se mais alguém quiser apresentar, acho que dia 28 daria para a gente agendar mais uma pessoa. Aí, se não der tempo, daí fica para o dia 5. Mais alguém tem interesse de apresentar dia 28? Aí vocês vão vendo, então, daí depois vocês vão falando. Josemara? Pode falar, Josemara. Você tem interesse do dia 28? Sim, tá. Então, eu vou colocar você também dia 28, tá? E daí os demais ficam dia 5, tá? Então, vamos iniciar aqui a nossa 10ª reunião, faltando aí apenas 3 reuniões para terminar nossa terceira jornada. Então, hoje a gente vai estar falando sobre a avaliação e suas dimensões. Então, aqui a questão das câmeras abertas, né? Importância, de acordo com o manual do cursista, né? E lembrando que o registro de vocês lá no BI fica registrado com as câmeras abertas. Aqui a nossa agenda, nosso roteiro da reunião de hoje. Então, teremos aqui o acolhimento e os objetivos. Depois vamos falar um pouquinho sobre a avaliação e suas dimensões.
Aí, nossa experiência, então, a participação aqui de vocês contribuindo com o nosso grupo de estudos. Depois teremos o nosso momento em ação, a socialização dos grupos, e daí a apresentação dos nossos 2 colegas, e depois o para concluir. Aqui o cronograma, nosso roteiro, né, nosso cronograma da 3ª jornada, então já estamos na reunião 10, falta apenas 3 aqui para terminar. Lembrando, até sexta-feira, a entrega do plano de ação. Semana que vem, vamos continuar falando sobre avaliação e até sexta-feira, dia 24, da entrega do relato de implementação, tá? Aí, não sei se vocês lembram, lá no início, a gente já tinha que a reunião 12 estava a definir, então já foi definida, então vai ser a autoavaliação e avaliação em grupo, e depois a última, feedback e compartilhamento. Então, aqui nós teremos um número maior de vocês, né, de professores, apresentando o relato de implementação, porque essas 2 últimas reuniões, elas são mais curtas e destinadas à apresentação de vocês, do relato de vocês. Então, como acolhimento, eu vou passar esse vídeo, depois eu gostaria da participação de vocês ali no chat, pelo menos umas 2 pessoas contribuindo, abrindo o microfone e participando aqui. Então, assim, professor, como você imagina que seus estudantes se sentem ao realizarem as provas e avaliações de seu componente curricular? Vamos assistir ao vídeo, então.
E, pessoal, professores, então, como você imagina que seus estudantes se sentem ao realizarem as suas provas e avaliações de seu componente curricular? Vocês podem contribuir no chat, ou se alguém quiser falar aqui, participar falando, o que vocês associaram aí, como que é a avaliação. Suzana, pode falar. Eu penso que nós estamos numa fase da educação em que nós precisamos envolver mais e mais os alunos na construção da sua aprendizagem. É aquele modelo no qual nós fomos formados não está funcionando mais. Uma outra coisa que eu observo na escola também é que você não pode estender o período para avaliar. Trabalhar 3, 4 semanas, daí que eu vou fazer uma atividade avaliativa. Ela precisa ser mais uma avaliação mais formativa. A cada dia, a cada assunto que eu trabalho, já realizar alguma coisa, que isso vai fazendo com que eles fixem o conhecimento, com que eles absorvam, né, o conhecimento. Então, eu penso que a avaliação precisa ser em períodos mais curtos, né, não numa distância lá no final do trimestre, lá no meio do trimestre, é muito distante, e eu penso que ela precisa ser, os instrumentos precisam ser instrumentos que envolvam a participação, a produção do estudante, não ser perguntas e respostas apenas, mas outros formatos de avaliação. Isso mesmo, obrigada, Suzana. Professor José? Bom, eu observei nesse vídeo, né, uma coisa bem fictícia, né, a questão, mas mesmo assim, uma máquina muito tecnológica, com muitos botões, né, para o aprendiz ali, né, o professorzão lá, ensinando. Então, a informação é muita coisa, então a criatividade, estimular a criatividade dos nossos alunos é importantíssimo para instigá-los a aprender. Tanta coisa que a gente tem, né, para aprender como aluno. Então, e o mercado precisa disso, os trabalhos, as profissões, são os melhores que vão atuar, ou os nem tão melhores assim, os níveis da hierarquia vão estar selecionando e colocando as pessoas, cada um dentro das suas atribuições, tarefas e deveres. Então, mostrar ao aluno que 100% não é todo mundo que vai ser 100% no conhecimento, né, mas o que ele consegue fazer a sua excelência, instigá-lo, o porquê que tem que fazer isso, né, entender. Talvez aquele ETzinho lá não estava entendendo como que ele tem que fazer, puxar e tal, mas ele tem que mirar a pessoa, passar pela linha, entender um pouco de cálculos, né, de dimensões, de trazer a pessoa, movimentação de materiais, trazer as realidades, né. No curso técnico profissionalizante é mais fácil de falar essas coisas. Talvez por isso que muitos alunos acabam não gostando muito da base comum, porque não tem aquela vivência, né, no que vai fazer. E tem como mostrar vivências, né? Então, acho que esse é o desafio hoje, dentro das avaliações, avaliar por avaliar só para decorar teoria,
sabe? O aluno não tem esse interesse, né? E o interesse é o que eu uso no dia a dia. É difícil fazer isso? Claro que é. Tem coisa que a gente não usa. Usa sim, a gente usa tudo da base comum. Então o desafio hoje do professor é trazer esse reflexo do que ele aprende, né? Do que ele vai usar, né? E possa trazer esse conhecimento como excelente profissional no futuro. Obrigada, professor José. Então, é o que a professora Suzana falou, né? Então, a gente tem várias formas de avaliar. A gente vai ver hoje aqui na reunião os vários tipos de avaliações, né? Então, a gente tem que utilizar todos os tipos, porque às vezes eu não consigo atingir, né, todos os alunos utilizando só, tipo, a avaliação formativa, ou só a diagnóstica, né? Então, eu tenho que ver, e como a professora falou, né? O avaliar é todos os dias, né? A observação, que a gente vai ver também os domínios de avaliações, aqui, que é o próximo slide, né? E o que o professor José falou, né, comparando ali com o vídeo, né, então ali o bonequinho mexendo e não conseguia, o outro só observando, né, como se fosse o professor observando, mas daí, será que esse professor ali deu suporte, ensinou realmente, né, é a mesma coisa que, às vezes, né, se você não ensinou realmente, é a mesma coisa que eu fazer uma prova sem saber o que é para estudar, o que é que vai cair na prova ali, né, se fosse uma avaliação ali diagnóstica, né, mas, e também o que um outro professor comentou na outra reunião, quando fazer avaliação, é você cobrar e ver dos alunos o que realmente eles precisam saber com aquele conteúdo, né? Como a gente já viu na questão do planejamento reverso. O que o meu aluno precisa saber? E não colocar as questões ali soltas só para encher, para ter uma nota e tudo mais, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. E é isso que a gente vai estar vendo aqui na reunião de hoje, nos próximos slides. Mais alguém gostaria de falar? A Josemara, acho que levantou a mão e não baixou na hora. Professor Marcos, pode falar. Não, professor, pior que a semana passada eu estava numa aula lá do doutorado e o meu professor, ele falou assim que agora eles vão ter uma dificuldade porque vai entrar os alunos autistas na graduação, né? E a gente já tem né? A gente já sabe lidar melhor com os alunos autistas. E aí ele estava defendendo sobre avaliação, tipo, a prova regimental, tem que ser ali e tal. E aí a gente até meio que entrou num debate, ele sadio, né? Mas entrou, porque precisa ter um outro tipo de avaliação, né? Não só aquela ali e agora com os alunos autistas entrando, vai ser aqui na UniOeste, né? Eles vão ter que cada vez mais flexibilizar também essas avaliações e perceber que não é só uma prova ali escrita que vai avaliar o conhecimento do aluno, né? E esse assunto é super relevante. Cortou seu microfone. Mas é isso mesmo, né? Porque às vezes tem alunos que eles sabem muito o conteúdo, entenderam, sabe, mas chega na hora da prova, trava, fica nervoso, né, não consegue expressar, colocar no papel, responder aquelas questões tão nervoso que fica, né, porque já assusta, né, falar em prova, avaliação, já assusta, né, os nossos estudantes, mas é isso, a gente tem que, antigamente, né, eu estudava a principal forma de avaliar era a prova escrita ali, né, descritiva, objetiva, geralmente era mais descritiva, mas tem que avaliar de várias formas, como a professora falou, todos os dias, a observação, né, que é um dos domínios aí que a gente vai estar vendo agora. Vai passar de novo o vídeo? Não. Então, aqui os objetivos para esse encontro. Então, conhecer os principais domínios da avaliação, reconhecer as três principais dimensões da avaliação e criar um instrumento de avaliação que contemple um dos três momentos. Então, aqui eu tenho os domínios, né? Então, a avaliação, primeiro deixa eu só ler ali o... A avaliação, então, é um processo de coletar, sintetizar e interpretar informações que ajudam na tomada de decisões. A avaliação é uma parte contínua da vida na sala de aula. Então, aqui, a avaliação, então, envolve esses três domínios, né? Então, cognitivo, que seria, né, engloba essa atividade intelectual, memorização, que seria a escrita, né? Se não estiver, às vezes, a prova escrita ali. Se não estiver dando certo, eu posso envolver um outro domínio, né? Por exemplo, o afetivo, que seria mais a questão da observação,
não der certo ainda, eu posso ir para o domínio psicomotor, que seria a mão na massa, né, a atividade prática ali. E o ideal seria juntar, né, esses 3 domínios, o cognitivo, tanto a parte da escrita, afetivo, observação, e o psicomotor, que seria mais as atividades práticas. Então, ali, ó, o cognitivo, então, engloba as atividades intelectuais, memorização, interpretação, aplicação de conhecimentos, solucionar problemas e pensar criticamente. O afetivo engloba emoções, valores, interesses, sentimentos e atitudes. E o domínio psicomotor engloba as atividades físicas e as que se manipulam objetos, como teclado, caneta ou um zíper. Então, geralmente, em sala de aula, né, os professores dão mais atenção ao domínio cognitivo, a parte escrita, a prova escrita, atividades escritas, né, redação, que seja que for, textos, né, mas quando mudamos o andamento de uma aula, ao observar a turma, estamos nos voltando ao domínio afetivo. Então, a questão da observação, né, ver o que o aluno sabe. E quando percebemos que uma atividade mais prática seria melhor, estamos dando atenção ao domínio psicomotor. Então, como eu falei, o ideal seria juntar esses 3 domínios, né, para estar avaliando, não trabalhando só um deles. Então, aqui ele fala dos 3 tipos de avaliação. Então, a avaliação é um processo contínuo e ocorre a todo instante. Então, ela deve ocorrer a todo momento, então, na sala de aula. Mas ela tem alguns momentos significativos, com diferentes funções em cada um deles. Então, ao início de um novo assunto, uma nova fase, um novo trimestre, então, é necessário avaliar quais os conhecimentos os estudantes já sabem. Então, aquele conhecimento prévio, né, que os estudantes trazem. Então, e se condizem com o conhecimento que será apresentado no decorrer das explanações. Então, essa é a avaliação inicial, ela é diagnóstica. Aí eu tenho a avaliação contínua, né, que é o acompanhamento dos alunos. Então, durante o progresso desse novo assunto, a fase trimestral deve-se acompanhar os estudantes a fim de perceber se eles estão atingindo os objetivos propostos. E essa avaliação, então, dá seu nome de formativa ou processual. E após a conclusão dessa fase, assunto ou trimestre, é necessário verificar se os estudantes conseguiram atingir todos os processos propostos, sabendo qual é o grau de aprendizagem de cada aluno, avaliando assim os resultados finais. E essa avaliação é denominada somativa. Então, esses são os 3 tipos aí de avaliação, né? Então, e os momentos a ser aplicado, né? Então, a diagnóstica, então, quando o estudante domina determinado conhecimento, quanto, né, ele domina essas habilidades e competências aí a formativa, que é o processual, que monitora esse progresso dos alunos, se ele está atingindo os objetivos, que o principal a questão ali da avaliação é ver se eu consegui atingir os meus objetivos, né? Do que eu quero que o aluno aprenda ali com aquele conteúdo. E a somativa, ela vai medir, né, o grau de domínio do aluno em relação a esse conteúdo, que seria a nota, né? E aqui nesse próximo slide, então, nós temos a tabela dos 3 tipos de avaliações, né, diagnóstica, formativa e somativa, a função de cada uma delas, o que avaliar, como avaliar e quando avaliar. Então, a função da diagnóstica é constatar conhecimentos prévios, coletar informações de aprendizagem, comprovar desenvolvimento de capacidade. Já a função da processual formativa é acompanhar o ritmo da aprendizagem, ajustar a ajuda pedagógica a cada estudante e modificar estratégias do processo. E a somativa, determinar o grau em que foram atingidas as metas, constatar a consecução dos objetivos. O que eu devo, né, avaliar ali na diagnóstica? É o que eu vou avaliar. Então, conhecimentos pertinentes a um novo material ou situação de aprendizagem. Na processual, o progresso, as dificuldades, os bloqueios que permeiam a aprendizagem. E na somativa, tipos e graus de aprendizagem que estabelecem os objetivos em relação aos conteúdos selecionados. E como avaliar? Então, na diagnóstica, registro e interpretação de respostas,
e comportamentos diante de atividades e situações referentes ao novo material. Na processual, a observação sistemática, registro em folha de acompanhamento e interpretação das observações realizadas. E na somativa, observação, registro e interpretação das respostas e dos comportamentos dos estudantes relacionados à utilização dos conteúdos aprendidos. E quando avaliar, então, como a gente já viu ali no slide passado, então, na diagnóstica no início de uma nova fase de ensino de aprendizagem, a formativa durante todo o processo, então, durante, né? E a somativa no final de cada fase de ensino-aprendizagem. E aqui, nós temos as três, quando eu vou fazer uma avaliação, o que eu tenho que pensar? Então, antes de eu elaborar a avaliação, eu tenho que pensar aqui. Por que eu avalio? Para que e o que eu vou avaliar? Também tenho que pensar ali, o que estou fazendo? Como e quando avalio? Como anda, o que faço? O que tento conseguir? Então, a avaliação seria essa pergunta da avaliação formativa, né? O que posso fazer para avançar e potencializar o que vou conseguir, ou o que devo fazer para melhorar e superar dificuldades? Então, essa função orientadora e reguladora da avaliação. E aqui, por último, o que realizei do que havia programado. Então, seria essa meta-avaliação ali, né? Será que eu consegui atingir meus objetivos? Né? Então, seria essa meta-avaliação aqui. Aí, a nossa experiência. Então, professor, retomamos as principais dimensões da avaliação. Agora, pense na sua realidade como professor na educação profissional. Há alguma mudança? Se sim, quais seriam quando o assunto é avaliar nosso estudante, pensando que nosso objetivo principal é a sua formação profissional? Quem gostaria de participar aqui para ficar só eu falando? Marcos, pode falar. Vou falar então. Eu gosto de avaliar bastante os meus alunos com necessidades especiais, né, de maneira prática, assim, porque muitas vezes, mesmo flexibilizando a prova regimental, eles não vão muito bem, mas são alunos que vão muito bem na prática, né, e que consigo avaliar ele dessa forma. Aquelas três formas aí que a professora colocou, o cognitivo, o afetivo, né, e o motor, tinha também sido passado lá na aula lá que eu assisti do professor, né? E logo em seguida ele falou que só tinha uma forma de avaliar. Eu até falei, mas professor, você acabou de falar que tem 3 formas. Por que avaliar de uma só, né? A gente precisa avaliar de outra forma, então. Então, eu acho muito bom que exista essa oportunidade, principalmente nós, da educação profissional, né? De conseguir avaliar. Talvez disciplinas da educação básica sejam mais difíceis, a menos aquelas que vão para o laboratório, né? Mas nós temos a oportunidade de avaliar o aluno de outra forma, né? Ainda bem. É isso mesmo. E tem que, né? Precisa avaliar de todas as formas para a gente atingir tudo, né? Todos os nossos alunos, a forma como eles aprendem também, né? Professor José. Então, nosso colega falou sobre os alunos autistas, né? Nós temos alguns aqui também no nosso colégio. E tem não era bem uma avaliação, era uma tarefa, que eu avalia a nota, claro, que eu utilizei o Google Planilhas, né? Então, a tarefa era fazer eu dava uma ementa, assim, para eles calcularem, né, e fazerem na planilha, e o exercício de PEPs, o EPS e custo médio. Então, muitos alunos, professor, não sei mexer em planilha, professor, não sei fazer, aquela preguiça sempre do aluno. E esse menino autista foi o primeiro a entregar, e entregou certinho, assim, sabe, e os outros tudo na dúvida, né? Claro, ele foi lá e foi ajudar. E é um aluno que nas outras matérias ele tinha dificuldade também pela adaptação, para não conseguir sair bem no exercício que o professor da matéria tal se propunha e tal. E ali comigo ele tirou de letra nessa matéria, né, nesse conteúdo específico. Eu não fiquei trabalhando planilhas o tempo todo. A aula não é informática, era administração de materiais. E aquele exercício eu fiz e percebi isso.
Lá no conselho de classe, quando a gente foi falar sobre o aluno, eu relatei isso, o pessoal se despertou. Poxa, que legal, fazer algo diferente, que concentração numérica, esse aluno vai bem, né? Então, é perceber realmente das diversas oportunidades de tarefas que a gente possa fazer, aquele aluno vai se destacar naquilo e valorizar isso com ele. Não ficar sempre na mesma, claro, mas trazer essas coisas diferentes de modos de avaliação para esses alunos que precisam, né, ter essa avaliação. Eles precisam ser avaliados também, né, e também se tornarem profissionais no ramo. O que eu falo para minha filha, né? Ela fica, não gosto de prova, não sei o quê, mas eu digo assim, eu explico para ela por que tem que ter prova, né? As provas, assim, esses tipos de avaliação, para nós, professores, saber, né? Como que a gente está, se os alunos estão aprendendo ou não, né? Como que eles estão, se eles estão entendendo o conteúdo, porque às vezes você está falando, e você não sabe se eles estão realmente aprendendo, se eles estão entendendo esse conteúdo, né? Então, através de alguma forma, de algum instrumento de avaliação, a gente consegue ter essa resposta. Se você vê, nossa, os alunos não estão aprendendo, né? Estão tudo errando aqui, né? As perguntas, por exemplo, que eu fiz, então eu tenho que pensar em uma outra forma, uma outra metodologia para eu estar ensinando, né? Porque eles não estão aprendendo dessa forma. Então, é uma forma da gente também ter esse feedback, né? Rosinei, pode falar. Boa noite, professora, boa noite, sala. Então, eu levando para o lado, né, do curso técnico de enfermagem, é impossível você não realizar as 3 formas de avaliação, porque o aluno tem aula prática, a aula teórica, daí em sequência prática em laboratório e por último estágio. Então esse aluno ele tem que ser avaliado nas 3 instâncias, não tem como. Eu tenho que na sala de aula avaliar a parte teórica desse aluno, o conhecimento adquirido, a apropriação dele, e no laboratório onde ele vai aprimorar a teoria com a prática. E depois, no estágio, é fundamental essa avaliação incondicional e em tempo integral. Eu falo para o aluno que no estágio ele é avaliado desde o momento que ele entra pela porta da unidade, onde está cedendo o estágio, desde o comportamento ético, comportamento já um possível profissional e as práticas corretas. Porque é impossível esse aluno desenvolver um estágio sem ele ter tido essas avaliações, onde eu mensuro esse conhecimento adquirido dele, já teórico e prático no laboratório. É isso mesmo. Obrigada, então, professora Rosinei, pela participação aqui. Josemara, você está com a mãozinha levantada porque você quer falar ou você esqueceu a mãozinha levantada? Eu acho que esqueci a mãozinha levantada. Ah, tá. Ela tá nesse curso aí. Então, eu vou continuar aqui. Então, aqui, esse quadro, esse esquema do processo de avaliação, aqui, ele começa aqui. Então, assim como acontece nas demais modalidades da educação básica, a avaliação da educação profissional deve acontecer acompanhando as aprendizagens dos estudantes. Quer saber como? Então, vamos conferir aqui abaixo. Então, ao realizar o seu planejamento, então, pensando naquela questão do planejamento reverso, né, o que eu quero que o meu aluno aprenda, saiba com aquele conteúdo, né? Então, você pensou primeiramente lá nos objetivos a serem alcançados pelos estudantes, e depois esses objetivos estão relacionados ao desenvolvimento das habilidades e competências, né? Que estão lá no plano de curso. Então, todos os planos de curso, nas emendas, lá, acho que vocês já tiveram acesso ao plano de curso de vocês, né? Então, lá na emenda tem toda essa questão das habilidades e competências. Depois, no próximo slide, ele vai trazer o esquema, um exemplo aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então, ele traz lá as habilidades, a competência, os conteúdos, né? Então, ele pensa que está lá no plano de curso, que, por sua vez, é construído com base no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Para isso, que isso acontecesse, você pensou em metodologias, então eu tenho que pensar também na metodologia de ensino que eu vou aplicar, né, para trabalhar esse conteúdo em sala de aula, para atingir os meus objetivos. Então, para mediar a aprendizagem. Então, dessa forma, a avaliação deve ser pensada para acompanhar esse processo e verificar se a aprendizagem está acontecendo
e se as habilidades estão sendo desenvolvidas, competências alcançadas pelos estudantes, que é o que eu falei para vocês. Então, a avaliação é uma forma da gente saber se eu estou conseguindo chegar nesses objetivos, se os alunos estão aprendendo, se eles, né, se eu estou alcançando esses objetivos de aprendizagem nos meus alunos, essas habilidades e competências estão sendo alcançadas nos meus estudantes. Se não está acontecendo isso, eu tenho que pensar, rever a minha forma de ensino, pensar em uma nova metodologia ou uma nova forma de avaliar esses meus estudantes. Então, aqui são os critérios, né? Então, o que é avaliado deve ter relação às habilidades e competências que resultam nos critérios avaliativos. Então, esses critérios avaliativos é que igual aqui o nosso grupo de estudo. Então, vocês têm lá o plano de ação e a implementação, né? E a avaliação desse plano de ação, dessa implementação, ele tem os critérios a seguir. Então, eu sigo esses critérios para vocês saberem o que vocês estão sendo avaliados, o que vocês, se vocês conseguiram cada objetivo de cada critério ali de avaliação. Então, aqui nós temos o exemplo de um plano de curso aqui do técnico de administração. Então, aqui eu tenho as competências, as habilidades, a unidade e o conhecimento, né? Então, o conhecimento é um meio para alcançar as habilidades. Então, esse conhecimento, ele vai ser um meio para alcançar aqui as habilidades, que é planejar, elaborar, organizar e gerenciar um fluxo de caixa e de recebimento de pagamento. Então, lembrando sempre que o meu foco é que o estudante precisa saber, né? Então, com aquele conteúdo, né? Pensando lá no planejamento reverso, né? Então, eu vou utilizar habilidades, vou utilizar um tipo de metodologia para desenvolver essas habilidades, trabalhar essas habilidades para os alunos, né? Saber o conhecimento e o processo, depois eu vou pensar no processo avaliativo que deve permitir e perceber o que os meus estudantes conseguiram alcançar com isso, né? Então, aqui, ó. Então, depois que eu apliquei uma metodologia para trabalhar essas habilidades, eu vou para a avaliação. E o que seria essa avaliação? Então, os meus estudantes, eles sabem como planejar o fluxo de caixa, então, esse daqui seria os meus objetivos, né, que eu preciso alcançar com a avaliação. Então, eu vou analisar isso. Então, se eles conseguiram saber como planejar o fluxo de caixa, definindo o que são as entradas e saídas, né? Ou seja, eles compreendem esse processo, eles são capazes de organizar e gerenciar na prática esse processo, utilizando os conhecimentos adquiridos durante a etapa do curso, eles conseguem identificar e resolver problemas de fluxo de caixa que podem prejudicar a administração de uma empresa ou negócio. Então, esses são os processos avaliativos que devem permitir acompanhar a aquisição e desenvolvimento dessas habilidades. E se não conseguir atingir esses objetivos, né, eu preciso retomar, né, uma nova avaliação e retomar, né, trabalhar de uma outra metodologia que eu consiga atingir esses objetivos. Tá? E as habilidades, elas devem alcançar algo que é mais amplo, que são as competências. Então, com as habilidades, eu preciso atingir aqui as competências, que é algo mais amplo, né? Se elas estão sendo alcançadas, aí entra a avaliação formativa processual, né? Que ao longo das aulas, o que eu consegui perceber no desenvolvimento, acompanhar esse processo, né, como um todo, e não só no final. Então, a avaliação, ela é feita várias vezes ao longo do ano letivo, e em diferentes contextos, né? Se eu tenho uma falha ali nesse ensino, eu preciso mudar minha metodologia, preciso rever essa questão da forma de estar avaliando aí meus alunos. Então, agora é o nosso momento em ação. Então, eu vou dividir novamente os mesmos grupos, né? Então, em grupos de 4 ou 5 participantes, vocês vão fazer um planejamento de uma atividade avaliativa que contemple um dos tipos de avaliação e um dos domínios apresentados nos slides anteriores. Então, vocês vão definir o objetivo específico, qual é o momento em que a avaliação irá ocorrer, o que se pretende avaliar nos diferentes momentos,
né, que seria o tipo de avaliação, de que forma as diferentes avaliações serão utilizadas, como a avaliação se relaciona com os objetivos elencados e com as habilidades e competências, e como será qualificado e ou quantificado as respostas dos estudantes. Então, pessoal, essa é uma atividade que eu tenho um modelo aqui, e eu vou compartilhar com vocês esse modelo, e vocês vão fazer uma cópia. Aí ele tem a primeira parte, deixa eu passar aqui para vocês. Ele tem uma primeira parte que vocês vão fazer hoje, e a segunda parte a gente vai terminar semana que vem. Então, semana que vem a gente ainda vai continuar falando sobre avaliação, e daí vamos terminar esse modelo aqui. Eu sei que todos os grupos, eu tentei, né, dividir vocês em áreas afins, aí tem, acho que alguns grupos que ficaram meio heterogêneos aí, né, não são todos da mesma área. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar em uma das áreas aí que vocês estão, de um de vocês, para elaborar daí essa atividade. Deixa eu só compartilhar aqui o documento para mostrar para vocês. Aí eu já vou compartilhar também o link para vocês dos planos de curso. Ó, então, é esse modelo aqui. Vocês vão fazer uma cópia desse modelo e vão fazer aqui, ó, os nomes de vocês, componente curricular, a série, duração da aula, os objetivos da aula, as habilidades e competências. Isso vocês acham tudo lá no plano de curso, tá? Só vocês têm que definir qual conteúdo, né? Qual curso, qual conteúdo, qual série que vocês vão trabalhar. Aí aqui os conteúdos, que também vocês acham tudo lá no plano de curso. Os critérios avaliativos, vocês vão colocar aqui. E essa segunda parte a gente vai terminar semana que vem, tá? Aí a gente volta depois para o grande grupo, vocês vão apresentar brevemente qual o assunto que vocês pensaram, as habilidades e competências, os critérios que vocês utilizaram brevemente, porque semana que vem a gente vai retomar essa atividade, daí semana que vem vocês retomam, né, falando aqui novamente um pouquinho, só para a gente relembrar dessa primeira parte, e daí termina a apresentação daí da segunda parte. Então, eu vou compartilhar com vocês ali no chat, vocês fazem uma cópia desse modelo. E vou compartilhar também aqui para vocês os planos de curso. E eu já divido os grupos. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pronto. Vocês podem ir para a sala, daí eu vou passando nas salas.
Introducing his opponent out of the red corner. He is the former five-time Todos voltaram, não estava conseguindo abrir meu microfone. Então, vamos agora para a socialização, tá? Rapidinho de cada grupo, tá? Só apresenta rapidinho qual conteúdo vocês pensaram, a forma de avaliar ali, porque daí semana que vem a gente tem a continuação dessa atividade, né? Daí vocês retomam essa apresentação daí na semana que vem, tudo bem? Que grupo gostaria de iniciar a apresentação? Posso começar, Grazi? Então, vai lá, Marina. Tá, eu vou projetar aqui, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Estão conseguindo ver? Então, eu não dei muita escolha para as meninas hoje, né? Porque eu já tinha feito o download da cópia ali e do plano de curso. Daí eu propus para as meninas a gente fazer hoje o trabalho voltado um pouquinho para a parte da nutrição. Então, ali eu coloquei o meu nome, da Cláudia, da Patrícia, da Rosnei e da Josemara, né, que são os integrantes da nossa equipe. Componente curricular é uma disciplina de atividades em unidades de alimentação e nutrição, que eles chamam de AUA, mas nós da nutrição a gente chama de UAN. Então, se a gente fala UAN, todo mundo já sabe do que se trata. Então, a duração 50 minutos para o terceiro período. O objetivo da aula é os alunos elaborar um cardápio para uma UAN com mais ou menos 200 refeições. Então, o que eles vão ter de habilidades e competências? Habilidades em realizar o cardápio, de acordo com as orientações funcionais de gerenciamento da UAN para a coletividade. A coletividade é as pessoas, né? O número de refeições. Os conteúdos abordados, que eles têm que ter conhecimento para conseguir realizar essa elaboração do cardápio, as técnicas de estocagem e controle de estoque, que são as matérias-primas, tipos de serviços e ferramentas da qualidade. O tipo de serviço é quais pratos que eles vão fazer, se vai ser à la carte ou se vai ser buffet. As ferramentas da qualidade e segurança nutricional é a parte higiênico-sanitária. O receituário padrão, que eles vão ter que saber quais são as receitas que eles vão produzir. E a aplicação do cardápio elaborado pelo nutricionista, né? Então, eles vão fazer a parte de gerenciamento ali e coordenação da equipe para elaborar essa quantidade de refeições. Os critérios avaliativos, domínio cognitivo, pois os alunos deverão desenvolver as técnicas baseadas em cálculo, então ele tem que calcular o per capita, né? O cálculo de valores das refeições e de quantidade por pessoa, de todas as refeições que vai ser produzida, né? Então, esse cálculo ele tem que ter esse domínio. O afetivo, porque ele vai ter que ter atitude de planejamento para reduzir custos, então a negociação com fornecedores, ganhar no preço, né? E quanto mais eles reduzem o valor do custo, consequentemente o lucro pode ser maior. E o domínio psicomotor, que o aluno deverá manusear ferramentas como planilha de Excel ou programas pagos, né? Que facilita o serviço. Dá para ser feito na mão esses cálculos, mas é muito penoso. Uma planilha simples de Excel ali já ajuda muito na agilizar
ali a técnica, né? E, nesse sentido, o aluno desenvolverá a avaliação formativa e diagnóstica, pois irá desenvolver as habilidades do planejamento do cardápio, então ele vai poder colocar em prática tudo aquilo que ele coletou de dados e de custos ali, de valores, além de coordenar a equipe para a produção dessas refeições. Então, é mais ou menos isso. Travando aqui, não consigo abrir o microfone. Deu certo. Aí, parabéns, meninas, então. Daí, semana que vem, vocês dão uma retomada nesse conteúdo e a gente finaliza aí a atividade, tá bom? Próximo grupo. Pode apresentar, Marcos. Bom, acho que está aparecendo aí, né? Nosso grupo formado, então, por mim, pelo Marcos, pelo Anderson, a gente escolheu aí, componente curricular, manejo de conservação de solo. A gente precisa de um tempinho maior para aplicar, 140 minutos pelo menos. O objetivo vai ser transmitir o conhecimento para o aluno enquanto conservação do solo, fertilidade do solo, né? Como que o aluno vai estar adquirindo esse conhecimento. Competências relacionar as características do solo com diversos fatores de formação, avaliar os valores das propriedades físico-químicas, e as habilidades também, compreender o solo como organismo vivo, né? Porque o manejo, ele não é aquela coisa, você precisa manter o solo num bom estado, né? Você tem que pensar no meio ambiente, ecologicamente, e também pensar na questão da economia, né? Então, aí, como critério avaliativo, ao termo do conteúdo, o aluno deverá estar apto a tomar decisões de forma consciente, economicamente viável e ecologicamente correta, desenvolver as habilidades práticas, né, de lidar com as diversas possibilidades futuras sobre o que pode acontecer com a prática, compreender os diferentes tipos de formação do solo, identificar a formação do solo de acordo com a sua origem, né, porque cada solo tem a sua origem, o clima, a topografia, então o aluno deverá estar apto a isso também. Aproveitar as fertilidades naturais do solo, então o que o solo tem de natural já para oferecer sem a necessidade de adubo químico. Identificar melhor a técnica de proteção de solo, se é vegetativa, se é mecânica ou edáfica. É isso. Aí, parabéns, então, ao grupo. Próximo. Alexandre, vai lá. Compartilhar aqui, prof. Estão enxergando aí, professora? Pessoal, tranquilo? Parecendo sim. Beleza. Então, a nossa equipe é eu, Alexandre, o professor José, o professor Jefferson e Suzana. O componente curricular, projeto de vida, escolher uma disciplina, né? Que é padrão hoje de praticamente todas as séries do ensino médio. Duração 50 minutos, primeiro ano. Objetivo da aula, incentivar o espírito empreendedor dos alunos. As habilidades e competências, escolhemos essa habilidade, que é reconhecer, utilizar a qualidade e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar os objetivos pessoais e profissionais, agindo de forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustrações, fracasso e adversidade. Os conteúdos que vai ser trabalhado, vai ser trabalho em tecnologia, trabalho em rede, carreiras em emprego, carreiras direcionadas às áreas tecnológicas, a universidade e o mundo do trabalho, o curso técnico e o mundo do trabalho,
Os critérios avaliativos: entender o conceito de empreender, identificar as áreas que apresentam afinidades para empreender. E no caso de instrumento avaliativo, estudo de caso e seminário. Então, esse é o nosso projeto de trabalho, né, focado no empreendedorismo e inovação, que hoje precisamos de alunos realmente que criam situações de trabalhos, né? Primeiro, na pandemia, teve uma safra bem legal de empreendedores que surgiram aí após o desemprego das galera aí, né, em situações de risco, né, mas parecendo grandes empreendedores. E os nossos alunos também têm esse incentivo, né, constantemente de empreender, criar situações para eles também montarem sua própria estratégia, né? Para que ainda curso técnico, pensa bem, prof. Então, o aluno tem que empreender realmente. E hoje a empresa quer contratar empreendedor também, não é só autônomo. Hoje eu preciso, porque aluno empreendedor é aluno criativo. Então, eu preciso que eles tenham essa criatividade constantemente nas aulas, não só de vida, mas em outras aulas também, afins. Basicamente é isso, prof. Isso. Deu tempo até preencheram ali da semana que vem, com esse decado que eles colocaram. Então, só para lembrar vocês, então, todos os grupos aí, guardem esse documento, né? Para a semana que vem, aí vocês terminarem de preencher. Tá? E disponibilize a todos os integrantes do grupo, porque caso vocês não possam estar participando da reunião, para os demais ter, né, o documento para poder fazer a atividade, tá bom? Próximo ao grupo das meninas agora. Acho que é a única que falta. Tá aparecendo para vocês? Tá, sim. Então, vamos lá. Então, os professores o grupo seria composto por nós, né, Ana Cláudia, Carolina, Juliana e Fernanda, componente curricular zootecnia, 50 minutos de aula para uma turma de segunda série. Então, o objetivo da aula seria estar apresentando para os alunos, né, as instalações zootécnicas na sericicultura, que seria a produção do bicho da seda, habilidades, manejar os animais nas diferentes fases produtivas, e as competências, conhecer quais são a forma de criação desses animais, compreender e adequar as novas tecnologias à realidade da propriedade. Os conteúdos, tipos de galpão, né, que seria a cirgaria, suspensa ou baixa, né, no chão, depósito para armazenamento de alimentos, que seria a folha de amoreira, e os box para a produção dos casulos e, consequentemente, a produção de crisálida e do fio da seda. Então, os critérios avaliativos seriam uma avaliação somativa, né, com o conhecimento dos pontos abordados para a construção do conhecimento do aluno. O domínio, nesse primeiro momento, seria utilizado muito o domínio cognitivo, né? Então, para o aluno conhecer a anatomia e a morfologia do bicho da seda, a importância da moreira para a sericicultura e a importância das instalações para cada fase de produção desses animais. O bicho da seda é um animal que se alimenta somente de um tipo de alimento. Então, ele tem o imprint quando ele conhece na fase de larva, ele se alimenta a primeira vez da folha da moreira, que é uma moreira específica, não essa que a gente come, né? A gente encontra por aí. A partir do momento que ele se alimenta daquela folha, ele só vai comer aquilo para o resto da vida dele, até ele se fechar no casulo para a produção do fio da seda, ou então para se tornar mariposa para a fase reprodutiva dele. Acreditamos que era isso. É isso mesmo, sim. Isso mesmo, pensar no conteúdo, isso mesmo. Por isso que eu falei lá no início, né, que tinha que, quem está em áreas heterogêneas, aí pensar em um componente curricular, né, escolher aí de quem fazer. De qual componente curricular, qual curso, né, vocês trabalharem. Então, parabéns a todos os grupos, né? Então, continuamos com essa atividade aí semana que vem. Para terminá-la, né? Vamos falar ainda novamente sobre implementação, sobre avaliação. Então, agora vou deixar os dois colegas apresentarem. Quem quer apresentar primeiro, a Patrícia ou o Marcos?
Então, só lembrando, Patrícia, então pode ir compartilhando, Patrícia, enquanto a Patrícia compartilha, só lembrando. Então, até sexta-feira entregar o plano de ação e até dia 24 o relato de implementação lá no CLES, tá bom? Pode começar aí, Patrícia. Apareceu, né? Apareceu. Se quiser colocar no modo apresentação para ficar maior, é melhor. Assim? Porque para mim não está aparecendo. Não, você parou de compartilhar com nós. Vou sair fora sem querer, peraí. Compartilhar. Apresentação de slide. Acho que agora vai. Deu? Deu? A minha implementação, em nome do cursista, Patrícia Barbosa, professora Graziele, sou do Colégio Estadual Polivalente de Guerê, ensino fundamental, médio e profissional, pré-MEI 1, a série é para o segundo período, e componente curricular, assistência em enfermagem clínica. Os objetivos e conteúdo da estratégia foi desenvolvido. No caso, objetivos propõem que o educando aprenda por meio de articulações, o estudante deixa para trás aquela postura passiva e assume o papel de protagonista do seu aprendizado. Desenvolver no aluno autonomia e autorregulação. Autorregulação do seu processo de aprendizagem. Conteúdo semiotécnico em enfermagem com o tema de curativos. Aqui, no caso, eu coloquei curativos no plural, porque envolve vários tipos de curativo, né? A estratégia utilizada nessa sala de aula será a sala de aula invertida. Desta forma, irá promover ao aluno o desenvolvimento da capacidade crítica e o engajamento no aprendizado, e garantirá um desenvolvimento com mais autonomia. E, no caso, a metodologia ativa que eu estou desenvolvendo é a sala de aula invertida. Implementação. Na sala de aula invertida, tem-se uma mudança na forma tradicional de ensinar. O conteúdo passa a ser estudado em casa e as atividades realizadas em sala de aula. Com isso, o estudante deixa para trás aquela postura de ouvinte e assume um papel de protagonista no seu aprendizado. Os alunos serão recepcionados no laboratório de enfermagem. No caso, eu optei por fazer em aula prática, tá? Não foi em campo de estágio, porque seria uma forma mais fácil para mim interagir com os alunos. Cada grupo já com seu tema selecionado, será realizado a sala de aula invertida com o tema curativo, como separar material necessário, como avaliar uma ferida, como fazer esse curativo ou como classificá-lo. Aqui são algumas evidências, pedi para eles, né, dar início na aula, né, peguei só meu caderninho, fui anotando as minhas coisas, que depois eu ia fazer minhas colocações, né, não interferi em nenhum momento, pedi para eles dar início, eles começaram com a lavagem das mãos, montagem da bandeja, né, a gente tem ali algumas feridas, né, simulando, né, o real, né. Aí um foi, né, explicando para o outro aluno, aí ele sempre me perguntava, né, professora? Eu falei, não, tá certo, para no final eu só, né, colocar os pontos positivos e negativos, né, ó. Aí tinha mais outros alunos participando também, né, como ouvinte, e outros ali ajudando a fazer o procedimento mesmo, né. Resultados alcançados. As metodologias ativas permitem uma maior variedade de atividades, formatos de avaliação e de postura. Aqui está falando formatos de avaliação, foi como nós falamos hoje, né? É difícil você só avaliar com pergunta aberta ou com, igual eles falam assim, professora, você é de marca X, né? Então, você tem que dar opções para eles, porque existem várias formas, né? Tem alunos que têm uma facilidade de aprender de uma forma e outros de outra, então a gente tem que se adaptar, né? Nessa jornada nossa. De proposta de aula, ampliando as possibilidades de atuação do corpo docente, o professor encontra um ambiente favorável à inovação, podendo até mesmo experimentar com maior liberdade as novas formas de ensinar.
Reflexão final. O benefício de adotar as metodologias de sala de aula invertida é otimizar o tempo do docente. Como os estudantes já tiveram um contato prévio com o assunto antes da aula, as dúvidas são tiradas de forma mais assertiva e será possível avançar com mais profundidade e velocidade, sendo que a sala de aula invertida também favorece aqueles alunos com mais dificuldade. A possibilidade de preparação para as aulas os encoraja a buscar conhecimento previamente, respeitando o seu próprio ritmo de estudo. Além disso, o conteúdo também pode ser revisado individualmente, antes mesmo do contato com o restante da turma, no caso do grupo. Porque tem aqueles alunos que às vezes têm dificuldade de falar em público, tem vergonha de errar, né? Eu mesmo tinha muita vergonha de fazer prova oral. Eu tinha vergonha de errar e todo mundo ficar, né, tirando sarro. Mas isso aí é um tabu, é uma coisa que a gente às vezes cria e vai o resto da vida com isso aí, né? Então, a gente tem que ter a sensibilidade de ter essa divisão na sala de aula, né? A autoavaliação. Com os novos métodos de ensino possibilita que os alunos reflitam sobre o próprio desempenho, desenvolva a capacidade de autorregulação e assuma uma postura responsável, autônoma e crítica em relação ao próprio aprendizado. Está sendo bem desafiador, bastante, trabalhar essas metodologias em aula, prática de estágio, mas ao mesmo tempo bem gratificante os alunos estão tendo maior desenvolvimento da autonomia e tendo um aprofundamento do senso crítico, tendo maior controle, interação e trabalho em grupo, promovendo o aprendizado centrado no estudante e colaboração e a maior eficiência para o processo de ensino e aprendizado. Aqui são as referências, né, que eu utilizei. E isso aqui é o relato da implementação. Hoje foi bem, assim, a sala de aula invertida era gratificante, porque ainda mais na prática de técnico de enfermagem, referente à participação do estudante, né, eles têm que produzir esse conteúdo. Eu vou dar o tema, eles têm que produzir uma aula. E nessa aula que eles vão desenvolver, depois a gente vai tirando as nossas dúvidas. Bem legal. É isso aí. E eles pesquisaram mesmo tudo certinho, participaram bem, Patrícia? Participaram, pesquisaram, eles fizeram, na hora de fechar curativo lá, né, na simulação, eles perguntavam, professora, está correto? É assim? Né? Eu falei, não, pode fazer do jeitinho que vocês fizeram, que vocês leram, que vocês viram como é que era, porque eu falei assim, vocês vão me dar uma aula prática. Uhum. Foi bem legal, aí o professor não sabia, né, em questão de abrir material, em questão de não contaminar as pinças, né, qual que é a posição correta, como que eu posso deixar, né, como que eu faço a bonequinha, tem gente que fala bonequinha, trouxinha, cada um fala de uma forma, né, tá certo assim, né, foi bem legal, porque às vezes na hora que a gente tá lá com o nosso paciente, com a ferida já aberta, para fazer o procedimento, eu não posso ficar falando muitas coisas, porque o paciente fica inseguro. Uhum. Algumas coisinhas, claro, que a gente intervém. Fica, nossa, será que vai saber, né, fazer? Muito, nossa, será que ele sabe? Faz alguma coisa errada, né? E daí, nessa forma da sala de aula invertida é legal, porque ali, né, a gente já tira todas as dúvidas. Lá, claro que vai ter, né, eles ficam um pouquinho inseguros, com certeza, claro. Mas só que é menos um pouquinho. Quando você já dá uma dica, você dá um olhar, você dá uma tocadinha em alguma coisa, já percebe, opa, falta isso aqui. Então, eles já pegam mais rápido. Parabéns, então, Patrícia, pela sua implementação. Então, tá certo. Obrigada. Marcos? Enquanto o Marcos apresenta, eu só vou compartilhar ali no chat o Contribua Conosco, aquele formulário, tá? Aí vocês vão preenchendo enquanto ele apresenta, turma G, tá? Pode apresentar, Marcos. Bom, eu vou cronometrar aqui, tá? Vou respeitar os meus 5 minutinhos. Eu peguei como assunto a cultura maker e o título do meu trabalho é o Ecomarketing, Criar, Sustentabilizar e Faturar. Eu fiz essa aplicação no CEP de Cascavel, né, o colégio, na modalidade de integrado,
no curso técnico em meio ambiente, na turma do segundo G. Eu não vou me estender muito na parte da introdução, porque eu quero focar um pouco mais nos resultados. Bom, o ecomarketing nada mais é do que as empresas que hoje elas inserem em seu produto algo que seja sustentável, mas sustentável de fato, né? Essa sustentabilidade, ela não precisa ser somente ambiental, ela pode ser econômica, ela pode ser social. Então, um produto, às vezes, ele não é ambientalmente correto, mas ele vai ajudar, por exemplo, uma comunidade em situação de pobreza, ele pode ser um produto economicamente viável, tá? E aí o ecomarketing ele pode estar inserido nesse produto desta forma. A disciplina que eu utilizei foi Sistema de Gestão Ambiental. Lá no ano de 2011, a empresa Patagônia, é uma empresa de roupas famosas e tudo mais, em pleno dia do Black Friday, ela colocou no New York Times, então um super jornal, a descrição Don't buy this jacket, que quer dizer, não compre essa jaqueta. Ninguém entendeu nada, porque uma empresa tão renomada e tudo mais, colocar uma situação dessa, uma frase dessa, ninguém entendeu. Mas ela estava tentando ali induzir o cliente ao consumo desenfreado, né? A parar o consumo desenfreado. Então, ela inseriu mesmo assim o ecomarketing em suas propostas. Então, eu falei para cada aluno, né? Então, eles se dividiram em grupos e cada um deles deveriam fazer o produto, né? Então, aí está a Cultura Maker. Eles fariam o produto, eu não ia ensinar eles a fazerem o produto. Eles iam atrás e eles iam colocar o ecomarketing dentro dos seus produtos, tá? E aqui já vou ir aos resultados, tá? Então, que produtos que esses alunos fizeram a partir do seu conhecimento intrínseco, né? Aqui temos as alunas que fizeram os vasos feitos com casca de ovo, cal, cimento e gosma de babosa, né? Elas foram inventando, cada um com a sua ideia, né? Uma iniciação científica, praticamente. Aqui, outro grupo que fez tintas ecológicas, e elas utilizaram para fazer essas tintas canela, café, mostarda, páprica, ketchup, e os recipientes para colocar as tintas, elas fizeram de argila. Esse grupo aqui fez uma luminária com canos de PVC, então eu falei para eles utilizarem também esse negócio de reuso que tem em casa, reuso de material de construção civil, inclusive de alimentos, porque o alimento ele também é reciclável, né, como a compostagem, por exemplo. Então, eles aqui fizeram uma luminária com cano de PVC. Esse aqui é um aluno que ele fez um trabalho econômico, social e ambiental, que ele fez um amassador de latinhas, né? Então, ele não só ajuda o meio ambiente, mas também aquelas pessoas que trabalham, né, como coletor de reciclável. Aqui a vela aromática terapêutica, as meninas fizeram com o resto de coisas que sobrou na casa delas, então canela, cravo, própolis, enfim, várias coisas lá que sobram da cozinha dela e fizeram uma luminária também. Esses aqui fizeram um alimentador e bebedor para cães, utilizando canos de PVC em desuso. Essas aqui fizeram sabonetes com óleos essenciais de erva doce, alecrim e hortelã-pimenta. A erva doce e alecrim, elas pegaram o óleo essencial e hortelã-pimenta, elas contaram com a ajuda de uma professora da UniOeste para fazer a extração do óleo essencial. 500 gramas de hortelã-pimenta de vegetal ali, deu 2 gotas de óleo. Essas aqui fizeram uma poltrona de latão, um latão que estava em desuso, contaram com a ajuda dos tios, pais, né, para fazer isso aqui. E aí a gente apresentou, eu aproveitei e inscrevi a gente no evento interno, né, lá do CEP, e a gente concorreu com 79 projetos, né, aqui tá eles apresentando, fiz um stand, eu mesmo fiz esse stand aqui, fiquei um feriado inteiro fazendo, e aí a gente ganhou o primeiro lugar, né, na categoria Ciências Exatas e da Terra. Então, foi um trabalho que me rendeu muita coisa, assim, boa, sabe? Inclusive, esse slide aqui eu quero colocar também lá na apresentação, né, professora? Porque não deu... esse aqui foi um resultado que eu consegui ainda depois de eu ter mandado o trabalho, que ele foi selecionado também em mais de 8.000 trabalhos para apresentar no evento Sustentário IPS 2023. E a reflexão que eu tenho é que a gente consegue valorizar bastante o curso que a gente dá aula, né? Principalmente, por exemplo, o meio ambiente, o pessoal acha que o ambiente é só saindo abraçar árvore,
mas não é assim não, né? As pessoas conseguem sim o trabalho técnico, inclusive durante as apresentações, os alunos fizeram encomendas, de pessoal que pediu encomendas dos produtos dele, né? E minha autoavaliação é a melhor possível em relação à cultura maker, acreditar que o aluno pode fazer e acreditar no conhecimento que ele já possui. Aqui algumas referências, e é isso, obrigado. Marcos, só uma curiosidade, lá você falou daqueles potinhos que elas fizeram com mistura de substâncias, lá que você colocou da babosa, a outra fez, você falou ketchup, mas qual era o objetivo de usar cada um? Eles tinham, digamos, alguma função ali ou só misturaram por misturar? Não, eles tinham que criar alguma coisa, por exemplo, assim, que não estava mais utilizando. Então, assim, sei lá, encontraram uma babosa lá no quintal, que não estava lá que cortaram para passar no cabelo, mas ainda sobrou um pouco de babosa, vamos misturar aqui para ver se dá liga. E deu, entendeu? Aí deu? Tá, isso que eu queria saber, se deu certo daí, deu certo. Não, deu certo? Deu certo, os vasinhos ficaram todos duros ali, né? Aquele vasinho mais branco, ele é somente de casca de ovo e cal e babosa. Daí, mesmo assim, ele manteve uma durabilidade ali. Legal. Parabéns, Marcos, então, pela sua implementação, bem interessante esses trabalhos, né? A gente não acredita nos alunos e sai trabalhos maravilhosos ali, como o dos seus alunos ali. Até um outro professor também da outra jornada, fez um trabalho também mais ou menos assim, só que para os alunos elaborarem alimentos ali, nossa, cada produto, um mais criativo que o outro. Também gostei bastante. Parabéns, então, aos dois, Marcos e Patrícia. Acho que todos já preencheram o formulário? Sim. Eu vou preencher agora. Tá, pode preencher. Então, já postei lá, então, o formulário. Então, agora só que as referências, os nossos slides, né, da reunião de hoje, saiba mais, quem tiver interesse sobre esses processos, esses tipos de avaliação, os domínios aqui. E agora a nossa foto final. Deixa eu só tirar minha imagem aqui da frente de vocês. Vai lá. Aí. Então é isso, pessoal. Então, bom feriado para vocês amanhã, bom resto de semana aí, e até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, até semana que vem. Boa noite.